Projéteis. Desde os primórdios dos jogos de luta em Street Fighter 1. Pera, esse é o Street Fighter 1? Caraca, não é à toa que todo mundo finge que ele não existe. Desde o Street Fighter 2, todo mundo tá gritando Hadouken enquanto spama de Ryu no primo mais novo que mal sabe o que um controle é. Se a gente contar o Street 1, projéteis fazem parte dos jogos de luta desde os primórdios. E ao longo dos anos têm sido modificados para realizar diferentes funções, dependendo do jogo e do personagem. Mas geralmente as regras são: seu personagem pode fazer um movimento especial através de um comando, que te coloca em uma pose por determinado tempo e lança um projétil separado do seu personagem, que atravessa a tela até acertar o oponente ou sair da tela. O Hadouken é a base para o balanceamento do Street Fighter, e a influência do Street Fighter pode ser sentida na maioria dos jogos de luta. Mas o que faz isso ser tão importante assim? Bem, assim como tudo que faz parte dos jogos de luta, não é tão simples quanto eu aperto mais botões e eu ganho. O Hadouken é uma ferramenta que você usa a média ou longa distância para colocar pressão nos seus oponentes, forçando eles a se aproximar, dificultando a aproximação deles e te dando vantagem no processo. Mas personagens diferentes usam e interagem com projéteis de formas diferentes, e nós nem precisamos ir tão longe para achar exemplos. Guile e Dhalsim são os zoners originais. Personagens que querem ficar o mais longe de você possível e usar ataques de longa distância até você perder, seja por você simplesmente não conseguir chegar perto para bater neles, ou por você ficar com tanta raiva que você joga o controle pela janela. No caso do Guile, ele é um personagem de carga, o que significa que para mandar um projétil, antes ele tem que segurar na direção oposta por um tempo, para só depois mandar o Sonic Boom. Mas já que ele tem que carregar o projétil antes, como compensação ele sai mais rápido, o que faz se aproximar dele ser ainda mais difícil, já que ele se recupera rápido o suficiente para se proteger caso o oponente pule nele. O que tudo isso significa é que nessa situação em que os dois projéteis se colidem, o Guile tem a vantagem, o que é uma recompensa por pensar à frente e ter que carregar o projétil antes de soltar, o que é literalmente só bom game design. Essa filosofia de balanceamento é carregada entre praticamente todos os jogos e personagens do Street Fighter, e por sua vez por personagens em outros jogos de luta. Mas mesmo em jogos diferentes, os estereótipos para personagens se repetem, e eles são colocados em arquétipos de acordo com as ferramentas que possuem ou não. Tá vendo aquele cara que tem um kit equilibrado com uma bola de fogo, um gancho que levanta ele do chão, e alguma outra coisinha que normalmente é usada para se aproximar? Ele é um Shoto, você costuma ver ele por aqui. Tá vendo aquele cara que não tem uma bola de fogo, é lento, mas tem um comando engraçado que tira 1/3 da sua vida num agarrão? Ele é um grappler. Tá vendo aquele cara que tem uma forma de lidar com seus projéteis e se aproximar, e quando ele chega perto parece que ele não sai de jeito nenhum, apertando botões de uma forma que parece que nunca vai acabar? Esse é um Rushdown. Tá vendo aquele personagem que tem mais de um projétil, e que o plano inteiro dele é usar eles pra fazer você não jogar o jogo o máximo possível? Esse é o Zoner. Esse é um vídeo sobre projéteis, é óbvio que eu tenho que mencionar Zoners. Mas eu não vou falar muito deles, porque eu não gosto muito de personagens que ficam dando tirinho de longe a partida toda. Mas se você joga de Zoner, eu tenho uma sugestão pra você. Com a criação de novos personagens, novas ideias foram sendo implementadas, e a ideia de um projétil foi se ajustando e mudando ao longo do tempo. Hadoukens em diagonal para cima e para baixo, projéteis que são ferramentas que te auxiliam a fazer outras coisas, projéteis que grudam o oponente em você, te dando mais oportunidade de pressão a curta distância, movimentos que deletam projéteis ou só ignoram eles por completo, projéteis randomizados que podem fazer qualquer coisa entre literalmente nada a destruir espaço-tempo contínuo. Às vezes os desenvolvedores tacam foda-se e seja lá o que Happy Chaos e Asuka são acabam existindo. E às vezes temos incríveis ideias, como o Venom do Exard. Pra quem não jogou Exard ou não assistiu o vídeo do Leon Messi sobre manipulação de projéteis, Venom é um personagem extremamente interessante, que mistura ambos os conceitos de um Zoner e de um Rushdown em um único personagem. Ele pode colocar uma bola de sinuca no cenário que serve como projétil dele. Ele pode colocar uma bola em 4 posições diferentes e até colocar mais de um ao mesmo tempo. E depois de spawnar uma bola, ele pode fazer qualquer um dos movimentos dele para mandar a bola na direção que ele quiser, fazendo esse um projétil cobrir diversas opções diferentes ao mesmo tempo. Como acertar a bola com um P normal, faz ela ir pra frente como um projétil normal, ou enquanto o 6P lança ela para cima, fazendo ser uma boa opção antiaérea.
Você pode até teleportar na bola que você colocou, mudando a função dela por completo. Subir o nível da bola que você já spawnou, fazendo ela cobrir mais espaço, fazer elas colidirem umas com as outras, usar diferentes opções dentro de combos específicos que dão novas funções a esse projétil. Isso é muito foda. Mas apesar do Venom ser um personagem extremamente interessante que eu poderia fazer um vídeo todo sobre, ele não é o assunto desse vídeo. Em parte porque eu não joguei tanto assim com esse personagem para me considerar capacitado para falar dele a fundo. E em parte porque eu não quero parar no vídeo de 3 horas sobre plágio para fazer um vídeo falando sobre projéteis e dar ênfase no Venom. Se você quiser ver isso, pode ver o vídeo do Leon Messi. Não, eu criei esse vídeo somente por uma razão. E para falar dela eu tenho que lhe apresentar um outro jogo. Rivals of Aether é um jogo que eu amo do fundo do meu coração e que tem todo o meu respeito. Para começar, Rivals não é um jogo de luta convencional. Ele vem do subgênero conhecido como Platform Fighter, derivado de Super Smash Bros., onde a gameplay envolve acertar seu oponente para aumentar essa porcentagem que faz ele voar mais longe e jogar ele para fora da tela. Rivals tem ótimos personagens e cada um deles tem a sua própria mecânica. Zero Burn usa os especiais dele para atacar fogo no oponente e acertar um oponente com ataque forte, depois disso faz ele explodir. Rastor tem 4 pulos e pode usar os golpes fortes dele carregados tanto no ar quanto no chão, o que faz ele ser uma ameaça enorme no ar, o que faz sentido porque ele é um pássaro. Flare tem um literal sabre de luz, e se você acertar um oponente com a ponta dele, você paralisa ele por um tempo, deixando você fazer combos mais longos, contanto que você tenha a destreza de acertar com a ponta do sabre de luz a maioria das vezes. Se eu tivesse que escolher um personagem da lista normal para falar sobre, seria Arcane. O neutro especial dele lança essa gota d'água que se transforma numa poça depois que cai no chão. O projétil em si não é grande coisa, o destaque inteiro tá na poça. Usando o Up Special ele se teleporta para a poça, o que é uma ótima opção se você for jogado para longe, já que a não ser que seu oponente consiga alcançar a lateral do estágio para te acertar e a poça ao mesmo tempo, você vai conseguir voltar de boa. A poça também se transforma nessas bolhas com Down Special, formando uma parede extremamente difícil de lidar. Ou melhor ainda, se o Arcane ficar em cima dessa poça, ele pode absorver a água, deixando os ataques dele mais fortes ainda, e fazendo essa mecânica da poça ser mais dinâmica possível. Mas não seria justo o Arcane ser o foco do vídeo, afinal o projétil mal faz parte da gameplay, a poça faz a maior parte do trabalho. Não. Esse vídeo é sobre outro personagem de Rivals. Senhoras e senhores, sem mais delongas, eu lhes apresento... Bat. Em 2019, Rivals adicionou suporte à oficina da Steam, basicamente deixando os usuários criarem os personagens que eles quiserem. A comunidade fez tantos personagens e personagens tão bons que 4 deles foram adicionados oficialmente para o jogo. E em 15 de fevereiro de 2021, a personagem Bat foi lançada pelo usuário Sai, que fez ótimos outros personagens. A princípio ela não parece nada especial, o bastão de beisebol não tem hitboxes tão diferentes de um personagem com espada, por exemplo. Até você usar o especial neutro, o que na minha opinião é um dos projéteis mais fodas de todos os tempos. A bola de beisebol. Ok, deixa eu explicar. O neutro especial sumando essa bola que tem uma simulação de física muito boa e interage com o cenário. Carregando o neutro, ela lança a bola mais alto e assim como o Venom, você pode bater na bola para mandar ela na direção que você quiser. Os ataques normais interagem com a bola de uma forma bem direta, mandando ela em diferentes ângulos e velocidades. Uma menção honrosa ao ataque para baixo, que tem o efeito sonoro do bonk. Eu juro que eu não editei isso. Mesma coisa com os aéreos, mas é chegando nos pesados que ela começa a mostrar as cartas. Acertando a bola com o pesado padrão, você manda essa bola zigue-zague, que cobre muito bem a horizontal da tela. Mas o uso é mais arriscado do que o normal, porque se ela não acertar nada, ela simplesmente vai voar reto, sair da tela e você vai ter que fazer outra. Mesma coisa com os outros pesados, como o pra cima, que cobre a vertical extremamente bem. O pra baixo faz essa outra zigue-zague que cobre você e é uma ótima opção para pegar inimigos que gostam de ficar desviando o tempo todo. E todos os pesados ganham pontos extras de estilo, porque se você acertar um inimigo com uma porcentagem alta o suficiente, eles vão sair voando igual a bola. O que é só um detalhe extra desnecessário, mas é muito foda mesmo assim. E é assim que ela funciona como projétil. Mas essa não é a característica mais importante dessa bola. Sem dúvida, a parte mais importante são as propriedades dela. E principalmente o fato que ela não some quando você acerta o seu oponente.
Isso fundamentalmente muda a forma que você interage com o jogo. Eu não consigo me lembrar de outro projeto que não seja o Zosu 1000. Isso deixa o jogo muito mais dinâmico e mais rápido, já que você tem que improvisar seus combos na hora, levando em consideração a sua posição, a posição da bola e do oponente, mudando a forma com que você se aproxima da situação, mas isso nem é o mais importante. O mais importante que isso, acima de tudo, é o fato que... Não! 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 Caralho! O que aconteceu? seu oponente também pode acertar a bola. Sim, esse não é o meu projétil, é o nosso projétil. Isso é tão incrível. O fato que você pode usar o seu projétil e seu oponente pode virar o jogo a um ponto em que ele fica na mesma exata situação de vantagem que você tinha criado é insano. Em uma boa leitura inimiga, seu mindset tem que pular de Zoner para Rushdown para Lethal League. E a melhor parte é que isso só funciona bem por causa do Rivals, já que todas as hitboxes têm uma direção ligada a elas. Isso significa que não importa o personagem que você escolha, todo mundo pode interagir com a bola tão bem quanto a Bat Bat. De Goku a Skibidi Toilet. Os especiais são a cereja do bolo, o neutro sumou na bola, claro, mas todos os outros são ferramentas que interagem com a bola. O especial para baixo chama a bola para você, o que é extremamente necessário para ter controle sobre ela, já que em 99% das vezes você vai estar lutando contra inimigos em mapas sem paredes laterais. Dá pra pegar inimigos de surpresa dando uma bolada nas costas deles quando eles não esperam, e se você usar perto da bola, você cria uma sobrecarga, que stuna eles por mais tempo. O pro lado tem uma hitbox enorme que só acerta a bola e faz ela subir de nível, e se você usar isso numa que já tá nível máximo, você entra nesse modo Naruto bolado, e o próximo golpe que você der vai mandar um nível 3 na hora. O pra cima é um recover básico que fica mais forte perto da bola. E tudo isso combinado com ela sendo leve, fazendo ela ser rápida e fácil de controlar, ao mesmo tempo não tendo tanta vida, tendo 3 pulos e um desviar modificado que não é tão bom, mas dá ainda mais controle aéreo, faz uma personagem tão foda que eu não sei como não roubar essa ideia ainda. Ah é, eu já disse que o taunt dela é a dança do M do Carson Shiver. Eu amo essa personagem. Tudo é tão maleável, tudo flui tão bem. Tudo é tão natural e instintivo e ao mesmo tempo requer pré-planejamento. Isso é tão foda. Desculpa se essa parte final do roteiro é um puro nerdgasmo, mas eu tô querendo falar da Bat Bat desde a data de lançamento 15 de fevereiro de 2021. E eu tô tão feliz que eu finalmente pude fazer isso. E o mais engraçado é que ela era ainda mais insana. O baixo especial costumava summonar uma bola extra. Sim, você podia ter 2 bolas. Em algumas versões até mais. Mas por mais que a engine de Rivals, o Game Maker, seja uma boa engine, simular esse projétil e tudo que vem com ele fazia o jogo crashar. E até hoje de vez em quando o jogo ainda crasha quando tem uma Bat Bat, mas é fazer o quê? Ela foi nerfada de a cada 5 especiais você ganha 5 bolas nível 3, de ter 2 bolas ao mesmo tempo, pra 1 bola, que você tem que upar toda vez. Mas mesmo depois de ser nerfada 6 vezes diferentes, as mecânicas base ainda fazem ela ser viável e interessante. E eu acredito firmemente que com todas essas mecânicas que tem aqui, dá até pra fazer um jogo indie inteiro. Mas eu não vou mentir, eu sinto saudade da minha segunda bola. Eu queria tanto que tivesse uma versão EX, ou alguma versão não nerfada pra baixar, mas só tem a atual. A Bat Bat Junpei, que foca no aspecto melee, e a Balance Bat, que otimiza ela um pouco, mas não muda quase nada em relação ao original. Talvez um dia eu abra a oficina e veja uma nova versão da Bat Bat. Talvez essa personagem incrível nunca saia da obscuridade. Talvez alguém se inspire nela e faça outro personagem similar em outro Platform Fighter. Quem sabe? O tempo dirá. Até lá eu vou continuar jogando de Bat Bat e resistindo à vontade de adotar um morcego e ensinar ele a jogar beisebol. Obrigado por assistir. Só queria dizer rapidinho, muito obrigado a todos que se inscreveram. Eu não achava que eu ia bater a marca dos 1000 inscritos em 2023. Mas vocês mostraram um suporte imenso nos meus vídeos, então valeu mesmo.
Obrigado a Ian do canal Loninho por fazer as thumbnails dos meus vídeos. Com certeza eles não iam ter chamado tanta atenção sem elas. E obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero ver todos vocês depois. E como recompensa por não ter saído do vídeo, aqui vai um compilado de todas as vezes que eu falei sobre bolas. Feliz 2024. Ele pode colocar uma bola em 4 posições diferentes, spawnar uma bola, mandar a bola na direção que ele quiser, não acertar a bola. Você pode até teleportar na bola, subir o nível da bola, a bola, sumando essa bola, lança a bola, você pode bater na bola, interagem com a bola, acertando a bola com pesado, bolas igual a bola, característica mais importante dessa bola, a posição da bola, acertar a bola, interagir com a bola, sumando a bola, interagem com a bola, chama a bola bolada nas costas, perto da bola, só acerta a bola, bolado, mais forte perto da bola, sumando uma bola extra. Você podia ter 2 bolas, você ganha 5 bolas de ter 2 bolas ao mesmo tempo, uma bola. Eu sinto saudade da minha segunda bola.